Salve meu querido aluno, salve minha querida aluna, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Me chamo Francisco Mário, sou seu professor de Direito Constitucional e junto com a aprovação PGE a gente vai bater um papo com você hoje no projeto 30 Minutos, esse projeto espetacular, desenvolvido pela aprovação PGE com o auxílio dos professores, que nesse tempo, um pouquinho mais, um pouquinho menos, em 30 minutos, a gente vai bater um papo com você sobre temas relevantes. Eu sempre seleciono aqui temas essenciais para que você possa realizar uma boa prova nos concursos públicos e também se enriquecer enquanto partícipe da sociedade. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, já segue a aprovação PGE para não perder nenhuma atualização. Já dá tua curtida, coloca teu comentário, porque isso é importante para a gente saber que a gente está no caminho certo. E se você não me segue lá no Instagram, passa a me seguir lá no meu Instagram, Prof. F. Mário. Simbora? Vamos nessa. Então o tema da gente hoje é esse aqui, ó, galera. Dinâmica constitucional no tempo. Tema, inclusive, que eu trato com muita profundidade no meu livro aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho. Diálogos sobre o Direito Constitucional pela editora Juspodium. É um livro que tem o formato de diálogos, é uma conversa entre aluno e professor, e nessa conversa a gente aborda os temas relevantes, a gente trata com profundidade, traz doutrina atualizada, traz jurisprudência atualizada. O livro é cheio de quadros sinóticos, quadros de resumo, cheio de quadros de atenção, organogramas, tudo que eu sei que você precisa para prender a sua atenção e assimilar bem a matéria. São diálogos curtos, mas sem perder a profundidade, então você não precisa, eu quero tratar de um tema específico, você não precisa ler 15, 20 páginas, você tem aquele diálogo que trata sobre aquele microtema que você quer. Se você quiser estender a leitura, você pode estender. E ao final de cada diálogo, um resumozinho para você consultar sempre que necessário, beleza? Então vamos embora, vamos conversar sobre esse tema aqui, dinâmica constitucional no tempo. Primeiro ponto, o que é a dinâmica constitucional no tempo? É o surgimento de novas constituições, é isso. O que acontece quando a nova Constituição surge? Qual é o efeito dessa nova Constituição, dessa ordem jurídico-constitucional que é inaugurada com relação à ordem jurídico-constitucional que lhe é anterior? Então isso é a dinâmica constitucional no tempo. A gente se perguntar, o que acontece com a ordem jurídico-constitucional anterior quando surge uma nova Constituição? Mas antes de a gente responder essa pergunta, a gente tem que dar um primeiro passinho aqui, ó. Por que surge uma nova Constituição, galera? O que é que faz surgir uma nova Constituição? Olha só, cada Estado soberano tem seu contexto cultural, tem o seu contexto histórico, tem seu contexto geográfico, que vai influenciar no surgimento de novas Constituições. Mas, de maneira geral, a gente pode falar que quando a Constituição ela tem uma solução de continuidade normativa, ela tem a sua normatividade interrompida, porque ela não consegue se adequar às novas realidades sociais, é necessário atualizar essa Constituição. Você pode fazer isso como? Você pode fazer isso por meio de emenda à Constituição, você pode fazer isso, quando eu falo você, são os órgãos competentes, é possível fazer isso por meio de uma interpretação evolutiva da Constituição, você tem inclusive o fenômeno da mutação constitucional. Mas acontece que quando essa interrupção normativa ela é muito longa, não tem como você aproveitar mais aquela Constituição. Surge um fenômeno chamado de hiato constitucional. Surge um fenômeno chamado de hiato constitucional. O que é o que esse ato constitucional? É a interrupção da normatividade constitucional, em razão da ausência de adequação entre as normas nela contidas, as normas contidas na Constituição, e as relações de fato, as relações sociais, a realidade. Aquela Constituição ela deixa de servir para aquele Estado soberano. Os motivos que geram isso são vários. Você pode ter, por exemplo, uma situação de colapso no Estado soberano por meio de uma guerra. Aquele Estado soberano entrou em guerra e colapsou. Ou então você tem um novo Estado soberano que surgiu, então é necessário você regulamentar aquele novo Estado por meio de uma Constituição. Enfim, são vários os motivos. A gente poderia fazer um vídeo só tratando desses motivos, os chamados momentos constitucionais. Os momentos constitucionais são as situações que levam a surgir uma nova Constituição. Mas eu quero que você entenda agora que esse ato é essa solução de continuidade, essa interrupção normativa da Constituição. E quando isso acontece, surge a necessidade de se fazer uma nova Constituição. E essa Constituição ela vai ser oriunda do chamado poder
constituinte originário. Aqui é uma noção básica sobre poder constituinte originário e ato constitucional. Hein? Como eu falei, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Se vocês quiserem, comentem aí. Desculpem a tosse. Aqui é uma noção básica. Então, a nova Constituição ela é fruto do trabalho do poder constituinte originário que é titularizado pelo povo. Esse poder constituinte originário ele vai ser responsável por criar um novo Estado soberano, uma nova ordem jurídica, por meio de uma nova Constituição. Como a Constituição ela fundamenta a ordem jurídica estatal, e não existe Estado sem ordem jurídica, a nova Constituição ela ocasiona isso. Por meio da atuação do originário, você tem uma nova ordem jurídica e um novo Estado soberano. É importante você lembrar que o poder constituinte originário ele é ilimitado juridicamente. Isso mesmo, ele é ilimitado juridicamente. Ele não sofre limitações jurídicas. Porque pensa comigo, se o poder constituinte originário ele vai elaborar uma Constituição, e é a Constituição que traz limitações jurídicas, porque é a Constituição que vai dizer o conteúdo possível de uma lei, a Constituição vai dizer quais são as cláusulas pétreas, etc. Então a Constituição, ela traz limitações jurídicas, mas o poder originário, ele cria a Constituição. Então, por óbvio, se é o poder originário que vai impor limitações, ele por si não está limitado juridicamente. Então ele não é limitado juridicamente nem pela nova Constituição, que ele vai ser o responsável por elaborar, nem ele é limitado juridicamente pela ordem jurídica anterior. Por quê? Porque ele está, galera, revogando, acabando com a ordem jurídica anterior. Se ele tem o poder de eliminar a ordem jurídica anterior e criar uma nova ordem jurídica, por óbvio, ele também não será limitado por essa ordem jurídica que lhe é anterior, beleza? Então lembra aqui, então o poder constituinte originário é o poder de criar um novo Estado, uma nova ordem jurídica e tudo isso por meio de uma nova Constituição. E ele é um poder ilimitado juridicamente. Então, de maneira rápida aqui, analisamos já porque surge a necessidade de se elaborar uma nova Constituição e quem é o responsável por essa elaboração. Se vocês quiserem que eu aprofunde esses temas, comentem aqui embaixo, a gente sempre segue o comentário de vocês, galera. Olha só, muitas vezes o aluno me fala, Mário, eu comentei, você ainda não gravou o vídeo sobre. A gente grava, tem já um bocado de vídeo guardado, que a gente vai soltando aos poucos. Mas tudo que vocês pedem, a gente olha e grava. Então, se vocês pedirem isso aqui, eu também vou gravar, beleza? Então, visto porque surge uma nova Constituição e quem é o seu responsável por elaborar, vamos tratar agora de quando a Constituição começa a vigorar. Beleza, foi elaborada a Constituição. A vigência dela se dá a partir de quando? A partir de qual momento? E aqui a gente tem que fazer uma distinção, galera. A gente não pode confundir o início da vigência de uma nova Constituição com o início da vigência das leis. Início de vigência de lei está previsto aqui, ó, no Decreto-Lei 4657. São as chamadas normas gerais do direito brasileiro. Antiga Lei de Introdução ao Código Civil, a famosa LICC. Então, as normas gerais do direito brasileiro, antiga LICC, Decreto-Lei 4657, ele regulamenta a vigência das leis falando o seguinte: salvo disposição contrária, ou seja, salvo dispositivo em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, com lei funciona assim, né? Se a lei não tiver uma cláusula de vigência expressa, o que é essa cláusula de vigência expressa? Uma cláusula determinando um artigozinho, determinando a partir de quando ela passa a vigorar. Se ela for silente, ela começa a vigorar 45 dias após a publicação, isso dentro do território nacional, né? Para fora do país tem norma especial, mas bora se ater aqui dentro do país. Então, você tem uma lei que não diz a partir de quando ela começa a vigorar. A gente vai supor, a gente vai afirmar, melhor dizendo, que ela vai passar a vigorar 45 dias após a sua publicação. Mas, Mário, esse prazo pode ser maior? Esse prazo entre a vigência, entre a publicação e a vigência. Esse prazo, galera, entre publicação e vigência é aquilo que a gente chama de vacatio. É a chamada vacatio. A vacatio da lei, qual é? No silêncio dela é uma vacatio de 45 dias, a vacatio legis. Então, no silêncio, vacatio de 45 dias. Pode ter uma vacatio menor? Pode, basta que ela determine de modo expresso.
Essa lei começa a vigorar 1 ano após a sua publicação. Então ela vai ter uma vacatio legis de 1 ano. Essa lei passa a vigorar 15 dias após a sua publicação. Vai ter vacatio legis de 15 dias. Ou ela pode determinar a ausência de vacatio. Essa lei entra em vigor a partir da sua publicação. É possível, é. Vigência automática, não vai ter período de vacatio. Então lembra, com lei como é que funciona? No silêncio, vacatio legis de 45 dias. Ela pode determinar de modo expresso uma vacatio legis diferente ou até mesmo a ausência de vacatio legis. Ela pode determinar uma vigência imediata. Mas será que isso serve para a Constituição? Pensa comigo. Galera, com lei, você tem um decreto-lei. O decreto-lei ele tem status de lei. A Constituição Federal de 88 não prevê mais a figura do decreto-lei. Então, o decreto-lei ele tem status de lei. Né? A LCC, algumas partes, a Norma Geral de Direito Brasileiro, tem algumas partes que tem status de lei ordinária e outras de lei complementar. Mas, enfim, tem status de lei. Tem status legal. Será que uma lei ela pode interromper a vigência da Constituição ou pode adiar a vigência da Constituição? Imagine que uma Constituição não tem a cláusula de vigência expressa. A Constituição não diga a partir de quando ela vai vigorar. Será que uma lei ela pode determinar essa vigência, jogar essa vigência da Constituição lá para frente? Será que ela vai poder fazer isso? Olha só, pessoal. Você permitir que uma lei ela suspenda, ou melhor dizendo, jogue para frente a vigência da Constituição Federal, isso é o mesmo que você desconsiderar o princípio da supremacia constitucional. Exato. Uma lei, porque pensa comigo, se a norma está publicada, ela já está apta a vigorar. Se você permite que uma lei não jogue essa vigência lá para frente, é a mesma coisa que você permite que uma lei suspenda a vigência da Constituição, interrompa a vigência da Constituição. Será que isso é possível? Claro que não, galera. Então, o dispositivo das normas gerais de direito brasileiro, da Lei 4657, não se aplica quando se trata de norma constitucional. Para a norma constitucional, a regra é diferente. Uma nova Constituição, ela, como regra, passa a vigorar imediatamente. Salvo disposição expressa em sentido contrário. Exatamente isso, galera. Então aqui, ó, quando se trata de uma nova Constituição, a nova Constituição ela tem vigência imediata. Salvo disposição expressa em sentido contrário. Então não esquece, não mais confunde as coisas. Quando se trata de lei, se a lei for silente, vigência 45 dias após a sua publicação. Vacatio legis de 45 dias. Para ter uma vigência diferente, inclusive a vigência automática, tem que ter um artigo expresso, uma cláusula de vigência expressa determinando isso. Para a Constituição, esquece isso. Para a Constituição, a vigência é imediata. Mas a Constituição não trata da sua vigência. A vigência é imediata. Para ela ter uma vigência futura, uma vacatio da Constituição, uma vacatio constituitonis, então ela tem que ter uma cláusula expressa determinando essa vigência futura. Beleza? Simbora. Ficou claro isso aí? Visto isso, quando a Constituição passa a vigorar, daqui a pouco a gente entra da Constituição Federal de 88. Eu quero que vocês tenham aqui a ideia geral, beleza? Vamos tratar agora de situações que a gente vai analisar quando a gente estuda a dinâmica constitucional no tempo. Então, como eu falei para vocês, a dinâmica constitucional no tempo é o quê? São os efeitos de uma nova Constituição que já passa a vigorar, a gente já viu quando ela passa a vigorar, sobre a ordem jurídica anterior. E a gente pode fazer essa análise de 3 formas diferentes. Analisar a nova Constituição, tendo como parâmetro a Constituição anterior. Uma segunda visão, analisar a nova Constituição, qual o reflexo dela nos atos praticados antes da sua vigência, ou seja, qual a sua retroatividade. E terceiro, quais os efeitos da nova Constituição sobre as normas infraconstitucionais que lhe são anteriores. Então a gente pode analisar nesse triplo aspecto. O que é que a gente vai analisar agora, pessoal? Na aula de hoje, né? Nessa conversa de hoje. Então, de novo, a gente quando trata da dinâmica constitucional no tempo já vimos quando a Constituição passa a vigorar. Imediatamente, salvo disposição expressa em sentido contrário. E quando a gente vai tratar dos efeitos da nova Constituição na ordem jurídica anterior, a gente tem 3 análises. O que acontece com a Constituição anterior quando a nova Constituição passa a vigorar? O que acontece com os atos praticados antes da Constituição anterior, quando passa a vigorar a nova Constituição? Por exemplo, contrato firmado antes da Constituição de 88, o que acontece com ele?
E terceira situação, o que acontece com as normas infraconstitucionais anteriores quando passa a vigorar a nova Constituição? O que acontece com a lei quando a nova Constituição passa a vigorar? Então a dinâmica constitucional do tempo se preocupa com pelo menos essas três situações. A gente não vai conversar sobre as três agora, a gente vai conversar sobre algumas delas. Se interessar a vocês analisar as demais, que eu analiso as demais, mais uma vez, comenta aqui no vídeo. Né? Gostei, Mário. Eu quero me aprofundar. Comenta o resto, a gente vai comentar as demais situações, beleza? Mas agora a gente vai analisar o quê? Primeiro ponto. O que acontece com a Constituição anterior quando a nova Constituição passa a vigorar? Então a situação é essa daqui, ó, galera. Imagine que eu tenha uma Constituição A, uma Constituição que eu vou chamar de A, e mais na frente surge uma nova Constituição. Uma Constituição que eu vou chamar de B. Ela passou a vigorar. A pergunta que a gente vai responder agora é a seguinte. O que acontece com essa Constituição A quando a Constituição B ela começa a vigorar? E aí a gente tem três teorias que tratam disso. Primeira teoria, a teoria da revogação. O que é que diz a teoria da revogação? A Constituição anterior é integralmente revogada pela nova Constituição. Então não interessa. Passou a vigorar uma nova Constituição, a Constituição anterior ela é esquecida. Ela é simplesmente revogada. Então, pura e simplesmente ocorre a revogação da Constituição anterior. Né? A teoria da revogação ela parte do seguinte pressuposto. Ela parte da seguinte ideia. Ora, a Constituição anterior ela dá fundamento à ordem jurídica anterior. Quando surge uma nova Constituição, você vai extinguir aquela ordem jurídica anterior. Então não há necessidade de você aproveitar as suas normas. Você revoga integralmente. Não importa aqui se a Constituição nova não regulamenta tudo que a Constituição antiga regulamenta, ou seja, não importa se há uma lacuna. Não importa se a Constituição antiga regulamenta melhor que a Constituição nova, nada disso importa. Pela teoria da revogação, aqui é uma revogação total. Não é uma revogação parcial. A Constituição anterior ela é simplesmente abrogada, ela é totalmente esquecida. Então você não aproveita absolutamente nada dessa Constituição anterior. Aqui ocorre pura e simplesmente a abrogação da Constituição anterior. Teoria da revogação. Antecipo já para você, já deixar aqui registrado para não criar suspense, que esse é o nosso entendimento. Isso aqui é um entendimento da nossa doutrina do STF, né? Nossa Constituição Federal de 88, né? Ela ocasionou a revogação total da Constituição anterior. Então, o entendimento que prevalece para a gente é a teoria da revogação. Agora, repito, isso é no silêncio da nova Constituição. Claro que a Constituição nova ela pode dispor da matéria de modo diferente. O Constituinte originário, galera, ele é ilimitado juridicamente. Ele não tem limitações jurídicas. Então ele pode, se quiser, aproveitar alguma coisa da Constituição anterior. Mas se ele quiser fazer, ele tem que fazer de modo expresso. A gente vai ver daqui a pouco que a Constituição Federal fez isso. Então a gente adota a teoria da revogação total. No silêncio da Constituição de 88 se revoga totalmente a Constituição anterior. Porém, a Constituição de 88 optou, como a gente vai ver daqui a pouco, por aproveitar alguns elementos da Constituição anterior de modo temporário. Significa dizer que quando a Constituição de 88 passou a vigorar, revogou totalmente a Constituição anterior? Não. Revogou aquilo que ela silenciou. Mas naquilo que ela possibilitou expressamente aproveitamento temporário, ela aproveitou, beleza? Significa dizer que a gente não adota a teoria da revogação? Não, a gente adota a teoria da revogação. Porque essa é a regra geral, em que pese a possibilidade de modo expresso, se aproveitar algo de modo temporário. Vamos tratar disso daqui a pouquinho. Segunda teoria, a teoria da continuidade normativa da Constituição anterior. O que é que diz essa teoria? A Constituição anterior continua a vigorar naquilo que for materialmente compatível com a nova Constituição. Então, de acordo com essa teoria, o silêncio da nova Constituição acarreta esse efeito. Aquilo que a Constituição anterior for materialmente compatível, ela continua a vigorar, inclusive com status de norma constitucional. A gente adota essa teoria no silêncio? Não. O constituinte originário pode até optar por pontualmente aproveitar alguma coisa da Constituição anterior, mas sempre de modo expresso. Então isso aqui não é a regra, beleza? Então a gente não adota isso aqui. E uma terceira teoria, a teoria da desconstitucionalização.
que é que diz essa teoria aí com esse nomezão? Desconstitucionalização. As normas da Constituição anterior continuam a vigorar com status infraconstitucional, naquilo que forem materialmente compatíveis com a nova Constituição. Então, olha só, tanto a teoria da continuidade normativa da Constituição anterior, quanto a teoria da desconstitucionalização, elas permitem o quê? Elas permitem que normas da Constituição anterior sejam aproveitadas naquilo que forem materialmente compatíveis com a nova Constituição. Entretanto, há uma diferença aí nessas teorias. Por quê? Na teoria da continuidade normativa da Constituição anterior, a Constituição anterior, nisso que fosse materialmente compatível, ela continua a vigorar com o status de norma constitucional. Na desconstitucionalização, não. Aquilo que fosse materialmente compatível com a nova Constituição, ela continua a vigorar, mas com status infraconstitucional. Essa norma, ela se desconstitucionalizaria. Ela deixaria de ser norma constitucional e passaria a vigorar com status infraconstitucional. A gente adota essa teoria aqui da desconstitucionalização? Não, não adota. O constituinte originário poderia adotar de modo expresso? Poderia, de modo expresso ele poderia adotar, né? Mas sempre de modo expresso. No silêncio a gente viu que acontece a revogação. Técnica adotada pela Constituição de 88, que interessa para a gente agora aqui, ó. A gente adotou a teoria da revogação. Como a gente viu, isso aqui é a nossa regra geral. Regra geral, a gente adotou isso aqui. Porém, expressamente, a Constituição aproveitou de maneira temporária algumas normas da Constituição anterior. Era a Constituição de 67 com a emenda constitucional número 1 de 69. Eu trouxe para vocês aqui o exemplo, né? Situação mais clara que é cobrada em tudo que é prova. Então, qual é a situação aqui? O exemplo mais claro aqui, galera, é o artigo 34 do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Olha o que ele diz. O Sistema Tributário Nacional, ou seja, o Sistema Tributário da Constituição de 88, entrará em vigor a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao da promulgação da Constituição. Observe, inclusive, que com relação a esse dispositivozinho aqui, está dizendo o seguinte, que a maior parte do sistema tributário nacional da Constituição não entra em vigor de maneira imediata. Entra em vigor no momento futuro, no primeiro dia do quinto mês. Isso aqui também mexe com a vigência da Constituição. Lembra que a Constituição entra em vigor de forma imediata no seu silêncio, salvo disposição expressa e contrário. Pronto, aqui é um exemplo também de disposição expressa e contrário. Então, mandou a vigência do sistema tributário nacional, na maior parte, lá para o quinto mês, do primeiro dia do quinto mês da promulgação da Constituição. Aí o que é que ela diz ainda? Mantido até então o da Constituição de 67, com redação dada pela emenda número 1 de 69 e posteriores. Então, o que foi que ela fez aqui, ó? Aí o parágrafo 1º trata de algumas normas da Constituição, do sistema tributário, que já entrariam em vigor de forma imediata. Aqui não interessa para a gente aqui é apenas um exemplo que eu quero tratar para vocês. Vocês podem dar lidinha em casa nisso aqui. Então, o que é que ela fez? O artigo 34 do ADCT é importantíssimo para você compreender a dinâmica. Por quê? Ele traz uma regra de exceção com relação à vigência imediata e mandou uma vigência futura do sistema tributário nacional. E, além disso, aproveita algumas normas da Constituição anterior. Essas normas continuaram a vigorar com status de norma constitucional durante essa vacatio da Constituição aí com relação ao sistema tributário nacional. A Constituição fala expressamente, mantido até então o sistema da Constituição de 67 com as emendas número 1 de 69 e posteriores. Então isso aqui é um exemplo perfeito para ser cobrado em prova, beleza? Então vimos aqui de novo, para ficar fixo na sua cabeça. Vigência da Constituição imediata, salvo disposição em contrário, como é o exemplo aqui. Constituição anterior, revoga totalmente, salvo disposição expressa e contrário, também a gente tem um exemplo no artigo 34 do ADCT. Visto isso, vamos tratar de mais um tópicozinho aqui. Vamos tratar, galera, da retroatividade de uma Constituição. A Constituição pode ter uma retroatividade máxima, média e mínima. Pode entender isso aqui, galera. Imagina o seguinte. Imagine que você tem aqui uma Constituição, que eu vou chamar de Constituição Federal A. Aqui foi firmado um contrato entre A e B. Um negócio jurídico qualquer, galera. Um contrato entre A e B. Na vigência da Constituição Federal A. E aqui foi elaborada a Constituição Federal B.
que acontece com esse contrato firmado? Vou botar IB aqui, não, galera, porque ficou o nome da Constituição, né? Contrato firmado aí, bora botar. Entre X e Y. Duas pessoas, X e Y, firmaram o contrato, na vigência da Constituição anterior. Aí vem a nova Constituição, a Constituição Federal B. O que acontece com esse negócio jurídico aqui, com esse fato processual, ou melhor dizendo, com esse fato jurídico, a partir do momento que a Constituição nova passa a vigorar? O exemplo que eu dei aqui para vocês é de um contrato, mas podia ser qualquer outra coisa. Podia ser um ato jurídico perfeito, né? Podia ser um direito adquirido, podia ser uma coisa julgada, enfim, um fato jurídico qualquer. Será que uma Constituição pode atingir esse fato jurídico anterior? Será que a nova Constituição pode atingir direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada? Lembra, em tese é possível, porque se trata de ato praticado pelo poder constituinte originário, galera. O poder constituinte originário é ilimitado juridicamente. Ele não precisa respeitar direito adquirido, ato jurídico perfeito ou coisa julgada. Ele não tem limitações jurídicas. Lembra disso, beleza? Então, em tese, ele pode. Mas será que vai atingir? Aí a gente vai discutir o grau de retroatividade de uma nova Constituição. Até que ponto uma Constituição nova pode atingir fatos jurídicos que são anteriores à sua vigência. E a gente discute 3 graus de retroatividade. Daqui a pouco a gente vê em qual a Constituição Federal de 88 se adequa. Então, primeiro grau de retroatividade, retroatividade máxima. Aqui é o máximo, galera. Atinge tudo. Então, uma nova Constituição, ela atinge os fatos jurídicos anteriores à sua vigência. Vai atingir tudo. Então, ela desfaria esse contrato aqui, por exemplo, entre X e Y. Claro que se esse contrato for incompatível com a nova Constituição. Se for compatível, não teria por que desfazer. Retroatividade média, o segundo grau de retroatividade. Ela atinge apenas os efeitos pendentes e futuros dos fatos jurídicos anteriores à sua vigência. Ou seja, na retroatividade média, não vai atingir o fato jurídico em si. Vai atingir apenas os seus efeitos. Os efeitos futuros, ou seja, os efeitos que ele vai surtir a partir da vigência da Constituição, imagine que seja um contrato continuado. Então, pela retroatividade média, a partir do momento que a Constituição passa a vigorar, ela vai atingir todos esses efeitos futuros desse contrato, desse fato jurídico que foi anterior à sua vigência. Bem como os efeitos pendentes, ou seja, aqueles efeitos que deveriam ser produzidos antes da sua vigência, mas não foram, por algum motivo foram suspensos e só vão ser produzidos posteriormente. São os efeitos pendentes. Por quê? Já deveriam ser efeitos passados, mas por algum motivo sofreram a suspensão, não surtiram efeitos e estão pendentes para o futuro. Então, pela retroatividade média, a nova Constituição, ela não atinge o ato jurídico em si, mas vai atingir seus efeitos pendentes e futuros, preservando os efeitos passados. Daqui a pouco a gente vai de exemplo, para ficar mais claro isso. E um terceiro grau de retroatividade, retroatividade mínima. Pela retroatividade mínima, a nova Constituição atinge apenas os efeitos futuros dos fatos jurídicos anteriores à sua vigência. E antecipo que, salvo disposição expressa em contrário, a nova Constituição de 88, a Constituição de 88 tem retroatividade mínima, galera. Então, salvo disposição expressa nela em contrário, a Constituição de 88 atinge apenas os efeitos futuros dos fatos praticados antes da sua vigência. Essa é a retroatividade que a Constituição dá, que o STF dá à Constituição Federal de 88. Então, aqui, ó, qual é a regra para a gente? Retroatividade da Constituição Federal de 88. A Constituição de 88 tem retroatividade mínima, exceto, salvo, disposição expressa em sentido contrário. Trouxe aqui um julgado importante do Supremo, que eu comento, inclusive, no meu livro, para você verificar esse grau de retroatividade da Constituição Federal de 88. Então, aqui, ó. O Supremo tratou disso no recurso extraordinário 140.499 de Goiás. Que era discutido aqui nesse recurso extraordinário, galera. A gente sabe que a Constituição Federal, ela veda a vinculação ao salário mínimo. O artigo 7º, inciso 4º, veda, né, a vinculação de espécies remuneratórias ao salário mínimo. E algumas pensões especiais que foram deferidas antes de 88 eram pensões vinculadas ao
salário mínimo. Então, a pessoa lá recebia sua pensão vinculada ao salário mínimo, todo mês recebia. Tinha sido uma pensão que tinha sido deferida antes de 88 de maneira perfeita, era um ato jurídico perfeito. E a Constituição de 88 passou a vigorar. E a Constituição de 88 proíbe essa vinculação. Qual foi o efeito que a Constituição surtiu a essas pensões que já foram deferidas? Então vem aqui, ó. Pensões especiais vinculadas ao salário mínimo. Aplicação imediata a elas da vedação da parte final do inciso 4º do artigo 7º da Constituição de 88, que é justamente o artigo, o inciso, que veda a vinculação ao salário mínimo. Já se firmou a jurisprudência dessa Corte, do STF, no sentido de que dispositivos constitucionais têm vigência imediata, como a gente já conversou aqui, alcançando os efeitos futuros de fatos passados. É a chamada retroatividade mínima, aquilo que a gente já conversou. Exceto disposição expressa em sentido contrário. E a Constituição pode fazê-lo. Por quê? Porque é poder constitucional originário. Salvo disposição em contrário, eles não alcançam os fatos consumados no passado, que é a retroatividade máxima, nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas, ou seja, as prestações pendentes, que seria a retroatividade média. Então o Supremo está afirmando justamente o que eu já afirmei para vocês. A nova Constituição tem retroatividade mínima. Ela atinge os efeitos futuros de fatos passados, salvo disposição expressa nela contrária. Se houver disposição expressa em contrário, ela pode atingir fatos passados, inclusive o próprio ato jurídico, é retroatividade máxima, bem como os fatos pendentes, seria a retroatividade média. Olha só, se fosse retroatividade máxima, o que aconteceria? Retroagiria. E todo mundo que recebeu vinculado ao salário mínimo teria que eventualmente até restituir a diferença. Se fosse uma retroatividade média, imagine que a Constituição passou a vigorar em um mês e a pensão do mês passado por algum motivo não foi paga. Há um atraso. Ela só vai ser paga no mês seguinte à vigência da Constituição. É uma prestação pendente. Pela retroatividade média, essa prestação pendente deveria se adaptar ao que determina a nova Constituição, retroatividade média. Mas o que é que o Supremo entende que a retroatividade é mínima? Ela só atinge os efeitos futuros. Significa o quê? A partir da vigência da Constituição, houve a desvinculação dessas pensões ao salário mínimo. Elas passaram a ser recebidas e atualizadas por outro índice, mas não pelo salário mínimo, porque atinge os efeitos futuros de fatos anteriores à sua vigência. Olha só, a gente está conversando sobre nova Constituição, hein, galera? Porque a nova Constituição é ato do poder constituinte originário. Então ela não precisa respeitar ato jurídico perfeito, direito adquirido, nem coisa julgada. Se a análise fosse feita sob a perspectiva de uma emenda à Constituição, seria diferente. Porque emendas à Constituição, elas devem respeitar direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, porque isso é cláusula pétrea. Mas, repito, estamos analisando sob o enfoque de uma nova Constituição, o poder originário ele é ilimitado juridicamente. Então vimos que a Constituição tem retroatividade mínima, salvo disposição expressa em sentido contrário. Mas será que há alguma disposição expressa em contrário? Tem sim, galera. Vou dar aqui um exemplo para vocês, um exemplo importante. O artigo 51 do ADCT. Olha o que diz o artigo 51 do ADCT. Serão revistos pelo Congresso Nacional, através de comissão mista, nos 3 anos a contar da data da promulgação da Constituição, todas as doações, vendas e concessões de terras públicas, com área superior a 3.000 hectares, realizadas no período de 1º de janeiro de 62 a 31 de dezembro de 87. Então, tudo que é doação de terra pública superior a 3.000 hectares, realizadas entre 1º de janeiro de 62 a 31 de dezembro de 87, deveriam ser revistas por comissão mista do Congresso Nacional nos 3 anos a contar da promulgação da Constituição. Olha o que diz o parágrafo 1º. No tocante às vendas, a revisão será feita com base exclusivamente no critério da legalidade da operação. Ou seja, se uma venda for ilegal, ela pode ser desfeita. E aí não tem problema, né? Se é ilegal, é para ser desfeito mesmo. Né? E aqui esqueça decadência e prescrição. Porque a Constituição ela não precisa respeitar nada disso. A nova Constituição ela é ilimitada juridicamente. Parágrafo 2º. No caso de concessão e doação, a revisão obedecerá aos critérios de legalidade e de conveniência do interesse público.
Então, para venda, a revisão era feita no critério da legalidade, para concessão e doação, tanto na legalidade quanto na conveniência do interesse público. E olha o que diz o parágrafo 3º. Nas hipóteses previstas nos parágrafos anteriores, comprovada a ilegalidade ou havendo interesse público, as terras reverterão ao patrimônio da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, galera. Olha só. Se o Congresso Nacional verificou que não havia interesse público, né, naquela concessão, naquela doação que foi feita com base na Constituição anterior, ou seja, seria um ato jurídico perfeito. Mas o Constituinte de 88 verificou o seguinte, olha, se eu entender que não há interesse público ali, eu posso desfazer esse ato. E a terra vai reverter para a União, para os estados, para o Distrito Federal, para os municípios. Ou seja, um grau de retroatividade máxima. Foi o que fez aqui o artigo 51 do ADCT no parágrafo 3º. Pode. Porque a Constituição é fruto do poder originário, ele é ilimitado juridicamente, e aqui, nesse ponto, a Constituição fez de modo expresso. No silêncio, retroatividade mínima, mas expressamente pode ter uma retroatividade média ou máxima, aqui teve a retroatividade máxima. Então, o que é que a gente conclui aqui, galera? Para a gente finalizar. Quais são nossas conclusões? Primeira conclusão. A nova Constituição passa a vigorar imediatamente, salvo disposição expressa em sentido contrário. Segunda conclusão. A nova Constituição revoga integralmente a Constituição anterior, salvo disposição expressa em sentido contrário. E terceiro, a nova Constituição atinge apenas os efeitos futuros de fatos passados, eficácia mínima, salvo disposição expressa em sentido contrário. Ficou claro isso aí, galera? Compreenderam? Espero que vocês tenham compreendido, espero que tenha ficado claro. Isso é um assunto aqui relevantíssimo que chove em provas de concurso público. Mas se ficou alguma dúvida, me procura lá no Instagram, Prof. F. Mário. E sim, se você quer a continuação desse assunto, que a gente trate, né, dos efeitos de uma nova Constituição sobre as normas infraconstitucionais, inclusive trazendo casos práticos, me fala aqui que a gente faz um outro vídeo, a parte 2 disso aqui, e vocês vão compreender o assunto de modo integral. Comenta aqui embaixo, curta aqui embaixo, isso é importante para a gente saber que está no caminho certo. Segue a aprovação PGE para não perder nenhuma atualização, me segue lá no Instagram, Prof. Mário. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.